Em Isaías capítulo 45 versículos 5 e 6 diz: Eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Para que se saiba desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor, e não há outro. Neste texto, assim como outros espalhados em toda a Bíblia, não temos dúvida alguma que só há um Deus. Não há em qualquer parte da Bíblia alguma possibilidade de imaginarmos a existência de outro Deus além do Deus de Israel. A Bíblia nos faz uma revelação progressiva dos mistérios de Deus. Com o Novo Testamento, vemos claramente a revelação de Jesus e o Espírito Santo, dos quais não nos deixa dúvida que tanto o Filho como o Espírito Santo é Deus também. Porém, Deus é somente um. Nenhum dos apóstolos, ou qualquer um dos pais da Igreja do primeiro século tiveram qualquer dúvida disso. Tanto o Pai, como o Filho e o Espírito Santo são o mesmo Deus. No quarto século de nossa era, surgiu um homem chamado Ário, um presbítero de Alexandria que defendia que Jesus não era Deus, mas um ser criado. Sua heresia, inclusive, serve de base para a doutrina de muitas seitas que desconsideram a divindade plena de Cristo, sendo a mais conhecida as Testemunhas de Jeová. É neste contexto que temos promulgação dos credos Atanásio e Niceno. O credo Atanásio é datado normalmente como sendo do século IV, mas há quem discorde desta datação. Sabemos, porém, que ele sofre alterações até pelo menos o século VIII. Mais bem registrado temos o credo niceno de 325 d.C. Nele temos a seguinte afirmação. Abre aspas. Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na Igreja Una, universal e apostólica, reconheço um só batismo para a remissão dos pecados, e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Fecha aspas. É sobre a égide deste texto que começamos o estudo teológico da doutrina da Trindade. Podemos definir a Trindade da seguinte forma. Há um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são este Deus uno, há esta distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo quanto ao lançamento de uma base suficiente para o emprego recíproco dos pronomes pessoais. Pai, Filho e Espírito Santo são um Deus, cada um tem uma peculiaridade incomunicável aos outros, nenhum é Deus sem os outros, cada um, com os outros é Deus. De forma mais simples, podemos dizer então que só há um Deus como declarado em Deuteronômio capítulo 6 versículo 4, e Isaías capítulo 45 versículo 6. Mas na unidade divina há três pessoas distintas em existência, eternas e iguais entre si, idênticas em substância, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Apesar de não existir a palavra Trindade na Bíblia, o ensino geral nos mostra essa verdade que Stanley Orton descreve como um mistério. Temos diversas indicações dela em toda a Bíblia. O próprio Stanley Orton diz o seguinte acerca da análise teológica da Trindade. Abre aspas. Nosso reconhecimento dos mistérios de Deus, especialmente da Trindade, exige que abandonemos a razão? Nada disso. Na Bíblia, de fato, há muitos mistérios, mas o cristianismo, como religião revelada, centraliza-se na revelação e a revelação, segundo sua própria definição, torna manifesta em vez de ocultar. Fecha aspas. Para vermos a Trindade na Bíblia, é necessário ver os indícios que estão espalhados no Antigo Testamento e suas confirmações no Novo Testamento. No Antigo Testamento vemos diversos indícios da Trindade. Em Gênesis capítulo 1 verso 1,
vemos o uso da palavra Elohim, que é o plural da palavra Eloá. Para os orientais, principalmente dos tempos antigos, o nome tem expectativa de declarar o caráter, o valor, entre outras, que seria suficiente para dizer tudo o que se sabe de uma pessoa. É óbvio que os diversos nomes apresentados nos textos bíblicos nada mais são que a evidência de que Deus não poderia ser descrito por um único nome ou título. Mas é interessante vermos o autor bíblico utilizar um termo que exprime a pluralidade de Deus e não o declarar como um Deus singular. Outra evidência da Trindade é o texto de Gênesis 1 verso 26 que diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ora, a Bíblia diz em Romanos capítulo 11 versos 34 a 36, quem é que dê conselhos a Deus? Em Jeremias 10 verso 6 lemos que não há ninguém igual a Deus. Salmos 86 dos versos 8 a 10, é cantado que não há nenhum Deus como o Senhor e que não há nenhum que possa fazer o que ele faz. E por fim, em Salmos 113 verso 5, somos inquiridos a responder quem é semelhante ao Senhor? Portanto, me permito a perguntar, quem seria igual a Deus para que ele dissesse, façamos conforme nossa imagem e semelhança? No Novo Testamento, entretanto, a revelação de que o Filho e o Espírito Santo é Deus assim como o Pai é muito clara. Referências como João 6 verso 27, Efésios 4 verso 6, que declaram que o Pai é Deus. Hebreus 1 verso 8, João 8 verso 58 que declaram que Jesus é Deus. Atos dos Apóstolos 5 versos 3 e 4 que declaram que o Espírito Santo como Deus. E passagens bíblicas como Mateus 28 verso 19 e 2 Coríntios 13 verso 13 que as três pessoas são igualmente associadas e apresentadas como um único Deus, são abundantes em todo o composto neotestamentário. Podemos e devemos afirmar então, que a Trindade, apesar de ser uma doutrina teológica, é uma verdade bíblica evidente, que possui vasto lastro testamentário no Antigo e no Novo Testamento. Isto de forma nenhuma invalida o que defendemos no vídeo acerca da verdadeira apologética, em que consideramos que igrejas que não professam a Trindade, mas que não diminuem ou negam a divindade de Jesus são irmãos em Cristo e que sua interpretação não nos parece interferir em aspectos fundamentais da fé. Mas queremos deixar claro neste estudo, que a Trindade é uma verdade bíblica inegável e inequívoca, que coloca toda a hermenêutica de quem nega em xeque. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Diante de Cristo, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.